Fala assim, Sandy. Mas é verdade. Eu tive o melhor verão da minha vida e agora eu tenho que ir. Não é justo. Danny, não estrague tudo. Não tô estragando, Sandy. Só tô querendo melhorar. Danny, isso é o fim. Claro que não. Isso é só o começo. Todo mundo já assistiu ou vai assistir aquele filme adolescente recheado de clichês. Todas as gerações passam por essa fase. Nossos pais lotaram o cinema para assistir Grease nos tempos da brilhantina. Já seus filhos e filhas esperaram ansiosamente para assistir o desfecho da história de High School Musical, ou para que o filme Barraca do Beijo estreasse na Netflix. Mas você já percebeu se os adolescentes desse tipo de filme se assemelham ou não aos adolescentes da vida real? Se são gente como a gente? Meu nome é Isabel Vernier. Eu sou o Rian Damasceno. E eu sou o Júnior Vieira. Somos repórteres do Cinéfilos e o Fora da Caixa de hoje é sobre como os adolescentes são retratados no cinema. Para isso, vamos falar dos estereótipos que sempre aparecem nos filmes adolescentes, apresentar a visão do público-alvo dessas produções e também conversar com uma psicóloga sobre o assunto. E vale dizer que, devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa, e por isso pode haver interferências na qualidade do áudio. Mas dito isso, vamos começar. Sábado, 24 de março de 1984. Escola Secundária de Sherman, Illinois. 6:02 da tarde. Caro Sr. Vernon, aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo pelo que fizemos de errado. Se é que o que fizemos foi errado. Mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos. O senhor não tá nem aí. Pode nos ver do jeito que quiser. Resumindo, a definição mais apropriada é nos ver como um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa, Abra esse armário. e um criminoso. Neste trecho do filme Clube dos Cinco, o personagem Brian Johnson apresenta os típicos arquétipos de adolescentes: o nerd, o atleta popular, a esquisita, a patricinha e o rebelde. Essa é a fórmula que muitos desses filmes usam para apresentar personagens de jovens que estão no ensino médio. Claro que essas representações têm um motivo, mas também não dá para generalizar cada um desses arquétipos e dizer que todos os jovens são exatamente do mesmo jeito. Vamos então explorar cada um desses estereótipos para tudo ficar mais claro. Saca a roupa de ginástica da Caris Woods. As poderosas estão na mesma turminha de ginástica. Quem são as poderosas? São a realeza adolescente. Se North Shore fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Aquela ali é a Karen Smith. É a garota mais burra que eu já vi. Damian sentou do lado dela em literatura ano passado. Ela me perguntou como escrevia laranja. Aquela pequenininha é Gretchen Winners. Ela é endinheirada porque o pai dela inventou o strudel instantâneo. A Gretchen sabe os podres de todos, sabe tudo de todo mundo. Por isso o cabelo dela é enorme, tá cheio de segredos. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras duas são zangões dela. Regina George. Como é que eu posso começar a explicar Regina George? A Regina George é perfeita. Ela tem 2 bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por $10 mil. Soube que ela faz comerciais de carro no Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado. Loiras, brancas e magras.
Quando se pensa em patricinhas, é quase impossível não as relacionar com personagens como Sharpay Evans, de High School Musical, ou Regina George, de Meninas Malvadas. Com suas capacidades constantemente diminuídas, a construção de suas personalidades é baseada exclusivamente na rivalidade contra a protagonista e a obsessão pelo garoto popular. O arquétipo inclui ainda sexualização ao máximo, drogas, bebidas e uma extrema glamorização da toxicidade dentro de relacionamentos amorosos. Além de que, em muitos longas, são retratadas como superficiais e fúteis. Afinal, o que uma jovem estudante do ensino médio pensa além de maquiagem, roupas e garotos, né? Exato. No caso dos personagens masculinos, como o personagem Andrew Clark, temos o arquétipo de atleta e popular. Eles são representados como forte, mulherengo, usuários de drogas ilícitas, corpo perfeito e que não liga para sentimentos, além de serem admirados e invejados por todos. Eu sei o que estão pensando. O Noah Flynn é muito gato. Mas eu e o Lee fizemos uma lista de regras da amizade. O Lee foi o responsável pela regra número 9, que diz especificamente que parentes do seu melhor amigo estão totalmente fora de questão. Essa é uma regra importante pro Lee. Acho que é por viver na sombra de uma lenda da escola. Lee, viu meu suporte atlético? Além disso, esses personagens costumam sempre engatar em um relacionamento durante o filme. Podemos perceber que a representação desses adolescentes é influenciada por ideais heteronormativos e divisão de papéis de gênero. Assim, os relacionamentos juvenis, quando abordados, são exaltados e glorificados, até mesmo aqueles considerados abusivos, e são protagonizados por eles, populares e heterossexuais. Isso faz com que os telespectadores jovens também queiram um relacionamento sério em uma época em que ainda estão em mudança e formando suas personalidades. O que mais, Rian? Eles também são caracterizados com rostos e corpos perfeitos, sem acne ou espinha, tanto homens como mulheres, e assim criam um padrão irrealista de beleza para os adolescentes e sexualizam a experiência da puberdade. A existência desse padrão torna a fase mais difícil ainda, já que aqueles que estão neste momento se comparam muito com os outros. Verdade. E a criação desse padrão ocorre porque em filmes teens, os personagens adolescentes são interpretados por adultos, como em Carrie a Estranha, Grease e a própria Regina George de Meninas Malvadas, que é feita por Rachel McAdams aos 25 anos. Ela nem estuda aqui! Você estuda nessa escola? Não, mas tenho muitos sentimentos. Tá, vai pra casa. E não podemos esquecer que, pelo personagem John Bender, temos acesso à visão hollywoodiana problemática dos adolescentes. Aqueles considerados rebeldes, ou adolescentes em geral mesmo, normalmente são representados como delinquentes juvenis que pouco se importam com a vida cívica ou estudo, afastados dos pais e egocêntricos. Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas, anarquistas, e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro. Também viciados em substâncias lícitas e ilícitas, violentos e marcados por roupas que usam e doenças psíquicas mal abordadas. Exato, e a principal problemática disso tudo é que moldam como os jovens e adultos pensam que a puberdade é e o que os adolescentes são capazes de fazer. Ao verem seus filhos se afastando, o que nem todos fazem, mudando suas formas de vestir ou suas preocupações, os pais tentam prender eles pelas opiniões formadas a partir dessas imagens desproporcionais trazidas pelos filmes. A puberdade é um momento de conhecer o novo, da luta contra a falta de privacidade e da necessidade de autoafirmação que geram mudanças de humor e conduta. E caso os pais tentem impedir isso, o filho pode desenvolver consequências psicológicas desastrosas nesse período de formação de identidade. Por isso, alguns filmes tentam trazer essa reconciliação dos pais com os filhos no final. Como Brian Johnson de Clube dos Cinco ou George McFly de De Volta para o Futuro, os nerds costumam ser vulneráveis e humilhados pelas patricinhas, populares e rebeldes. Geralmente passam por enredos que irão testar sua bravura e os tornarão corajosos para impor suas verdadeiras vontades. Quando realizam papéis coadjuvantes, são sempre vividos por atores asiáticos. E seguindo a lógica de Hollywood, quando não estão conversando sobre filmes de ficção científica ou figuras de ação, estão fazendo contas complicadas de física e matemática. A personagem esquisita, aquela fora dos padrões, é um arquétipo que possui uma linha tênue com a do nerd, né, Rian?
Elas também sofrem nas mãos das patricinhas e são vítimas de sexismo pelos garotos populares. Um arco que é até comum dentro dos filmes de high school é aquele que o garoto popular aposta com seus amigos que fará a garota esquisita se apaixonar por ele. O plano é bem sucedido, até que a patricinha ou outro garoto popular revela toda a farsa por trás. É sério que vocês acham que eu não consigo? Não consegue o quê, Harvey? Como assim? Fazer ela se apaixonar por mim. E depois, eu só desligo. Não passou de um jogo. Mesmo com esse clímax, a personagem fora do padrão perdoa seu crush e se apronta para, no fim do filme, ter um lindo relacionamento com alguém que tinha como principal intenção fazer ela de trouxa. Normalmente, essas personagens curtem videogames e esportes, e odeiam assuntos que são vistos pela sociedade como coisas femininas. Outro ponto comum são as profundas transformações realizadas para que elas alcancem os padrões de beleza e de comportamento impostos pela sociedade, e assim possam se encaixar dentro dos gostos do garoto popular. Exatamente o que acontece em Clube dos 5 com a personagem Alison Reynolds. Além desses arquétipos principais, existem os que são deixados de lado e são utilizados como manobra do roteiro para preencher o espaço de 1h30 de duração do filme. Suas personalidades são desenvolvidas de maneira superficial e suas identidades são baseadas nos estereótipos da minoria que fazem parte. A mulher negra, por exemplo, é atrevida, barulhenta e tem a função de ser a melhor amiga da protagonista, como a Taylor, de High School Musical. Já o homem negro, quando não é o melhor amigo do protagonista, como Chad, em High School Musical, é retratado de maneira marginalizada. Também os latinos, que são sexualizados e vistos como amantes. Em Barraca do Beijo 2, por exemplo, o personagem Marco Penha se encaixa neste estereótipo, cuja única função é servir de pivô para a separação do casal principal. Verdade, Isa. Inclusive, as personagens gordas raramente saem do estereótipo de comilonas com autoestima baixa e sofrem uma grande pressão para emagrecerem, como se caso não passem por essa transformação, serão incapazes de serem amadas. Ao tratar de personagens homossexuais, não há um equilíbrio. Gays são vistos de forma extremamente afeminada e cumprem o papel de melhor amigo da protagonista. Já as lésbicas são masculinizadas ao máximo, se adentram no arquétipo de esquisitas. Quando há um enfoque nos relacionamentos LGBTQ+, raramente é um final feliz para os membros da relação. Felizmente, com pequenos passos, estereótipos e arquétipos estão sendo menos utilizados, principalmente em filmes coming of age, também conhecidos como filmes de amadurecimento, que trazem protagonistas menos heróicos, mais humanos, complexos, inseguros e identificáveis. É claro que muitos dos comportamentos citados aqui também estão presentes nos filmes coming of age atuais, como o consumo de drogas e bebidas, o uso da internet, egocentrismo, sexo e outros, porque realmente estão presentes na vida de alguns adolescentes. Porém, esse gênero na atualidade busca sair dessa má representação de atitudes e a quebra de suposições. Por exemplo, em Oitava Série, filme de 2018, a atriz principal possui a mesma idade da protagonista e características físicas comuns nessa fase, como espinhas e corpo em formação. O filme também trata de sexo com toda a estranheza e ingenuidade que adolescentes e pré-adolescentes lidam com esses assuntos. Já Lady Bird, de Greta Gerwig, explora a desconstrução do amor romântico, tão glorificado em filmes teens, e coloca personagens populares como chatos e superestimados. Além disso, a protagonista que conseguimos claramente ver que tem acne é ativa politicamente. Também tem Fora de Série, da Olivia Wilde, que conta com duas protagonistas femininas, uma lésbica e outra gorda. Além de mostrar um relacionamento ótimo das protagonistas com os pais, quebra outros estereótipos ao mostrar populares, patricinhas, rebeldes e atletas que supostamente deveriam ser burros, passando em faculdades tão boas quanto as nerds. O filme conta com uma forte reflexão sobre egocentrismo e, não, a briga entre as duas protagonistas não é por homem. E também com a descoberta de que personagens que eram para ser fúteis são, na verdade, ativos politicamente. Apesar de tudo, infelizmente, a quantidade de coming of age com protagonistas racializados é extremamente baixa. Mas um que se destaca no gênero e até venceu o Oscar de melhor filme foi Moonlight, de Barry Jenkins. O filme busca contar o crescimento de um jovem pobre, preto e gay, ou seja, a obra quebra barreiras pela reflexão profunda em relação à heteronormatividade e ao buscar focar em histórias de amadurecimento na favela, o que só tinha acontecido em Os Donos da Rua. Sharon,
protagonista do longa, durante seu crescimento é vítima da masculinidade tóxica e é acolhido por um traficante e sua esposa, que o tratam com muito carinho e aceitação. Já dá pra ver que o filme não se prende de forma alguma a estereótipos. Bom, agora que já temos um panorama das principais características que os adolescentes apresentam em filmes, tá na hora de ver o que os próprios adolescentes pensam sobre isso. Além disso, convidamos a psicóloga e professora de teatro adolescente Vanessa Senatori para comentar um pouco sobre o tema. Oi, Vanessa. Fale um pouquinho sobre você antes de começarmos. Olá, meu nome é Vanessa Senatori, sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, atuo na terapia cognitivo-comportamental, trabalhei com adolescentes num projeto específico por quase 10 anos na Faculdade de Medicina do ABC. Também sou professora de teatro na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, onde atuo também com adolescentes. Então, vamos lá. A Ana Beatriz, de 14 anos, define a adolescência desse modo. É uma época que a gente vai mudando as coisas, por exemplo, a puberdade, que muda o corpo, a mente, o jeito de pensar. Já a Ana Carolina, que tem 15 anos, acha que a adolescência é sonhar, se divertir, curtir com os amigos, com a família, estudar, pensar no futuro e aproveitar enquanto é tempo. E o que seria a adolescência então, Vanessa? A adolescência é um período bastante complexo, tanto no sentido uma mudança aí biológica quanto comportamental. É uma fase que o indivíduo quer muitas coisas, tem desejo de muitas coisas, só que ainda ele não tem muita maturidade para desenvolver essas suas ideias. É um período também bastante complexo no sentido biológico, né? Porque tem toda essa mudança corporal que vem aí devido a uma questão também hormonal. É nesse período, né, que o indivíduo vai se transformando, vai entendendo a realidade onde ele está inserido e vai entendendo qual é o seu papel no mundo. Então, é um momento bastante desafiador, porque ele quer, né, entender, mas ainda ele tem determinadas limitações emocionais mesmo. Tem aí ainda a preservação muito da família, dizendo o que é certo, o que é errado, e ao mesmo tempo ele quer muito se desafiar, quer muito buscar o novo, e por vezes, pela imaturidade, ele pode se machucar nessa busca desenfreada por esse novo, mas ao mesmo tempo é importante que ele se sinta desafiado, porque é isso que vai fazer com que ele descubra, porque ele cria suas identidades. É nesse momento que ele busca muito convívio com grupos, e quando não há essa possibilidade, né, deste convívio, dessa troca, quando ele é impedido de participar de determinados grupos, quando ele se sente muito imaturo, todas essas dificuldades que causam, por vezes, problemas de adaptação, problemas de comportamento. É a fase também que, diante dessas mudanças tensas comportamentais, que nós observamos aí o surgimento dos transtornos ou dos distúrbios mentais. Muito interessante. A Ana Beatriz chegou bem pertinho, hein? E agora uma pergunta muito importante. Os adolescentes acham que os jovens dos filmes são parecidos com eles? A Roberta, de 17 anos, não se sente nada representada pelos personagens dessas produções. Já a Maria Eduarda, de 16 anos, acha que depende, porque ainda que alguns filmes até tenham atores parecidos fisicamente, a maioria contratam adultos de mais de 20 anos e que não aparentam a idade de seus personagens. Vanessa, o que você acha que acontece com essas produções que mantêm esses padrões e no que isso pode afetar o público jovem que assiste? O que acontece, né, nas muitas produções e material aí direcionado principalmente ao público adolescente, é uma valorização exagerada do papel desse perfil sedutora do adolescente, estipulando um padrão de beleza estética. E que, né, o adolescente só consegue se dar bem e ser inserido socialmente se ele tiver um determinado padrão. E sempre há valorização e sempre é aquele tipo de estereótipo que se dá bem. E
O adolescente, ele vê aquilo, ele acredita que para ele ser inserido, se ele já tem algum tipo de dificuldade, que é normal que ele tenha, que ele está lá com aquela questão lá, quem sou eu? Ele vai buscar imitar esses padrões. O adolescente, quando busca essa identidade e não consegue, começa a ter os distúrbios aí de identidade, porque ele é uma coisa que ele começa a desenvolver, só que mostram para ele que ser adolescente ou ser uma pessoa é outra coisa, só que ele não consegue se enquadrar nesse padrão estético oferecido e ele começa a se distanciar de si mesmo e desse social. Por outro lado, também, todos esses incômodos podem fazer com que ele busque, sim, uma identidade diferente daquela que é apresentado, e é o que a gente vê aí também em muitos adolescentes que entram na idade jovem bem, tanto quanto mais maduros, e ele busca grupos que fortalecem essa sua voz, fortalecem essa sua causa, fortalecem essa sua identidade real, própria. Então esses filmes podem realmente afetar o psicológico dos jovens que assistem, né? Acho que deveriam ter um cuidado muito grande com essa questão. Com certeza. Agora, Vinícius Perreto, de 18 anos, acha que os aspectos mais diferentes entre a vida dele e a dos personagens dos filmes é a diferença entre a realidade que ele vive e a que o filme mostra. De que modo esses filmes erram ao tentar atingir a realidade dos adolescentes? Eu acredito que a reflexão deveria ser o contrário. Eu não sei se é a produção que erra ou se é a sociedade, são as pessoas que erram em valorizar esse tipo de produção. Porque, como eu já coloquei, se você oferece lá já na infância, começa a inserir a criança em diferentes contextos sociais, no sentido dela entender não só o meio social onde a sua família está inserida, mas que existem diferenças sociais, existem diferentes padrões. Essas produções, quando elas são vistas por esses adolescentes, elas não vão ser muito valorizadas. Mas o que a gente vê é uma falta de referências, você construir apenas um tipo de referência desde a infância para esse indivíduo. E aí as produções, como tem essa questão muito da venda, elas vão enfatizar aquilo que vende e que socialmente as pessoas querem ver mais. Então, essas produções, para mim, são apenas um reflexo da própria sociedade em valorizar apenas um tipo de referência, principalmente essa referência que o indivíduo só se dá bem se ele tem um determinado padrão estético do magro, do belo, do branco, do cabelo liso, dessa mulher submissa, de que não aceita a diferença. Então, é um reflexo da nossa sociedade. É verdade, né? A gente esquece que essas produções pensam mais em vender do que fazer um roteiro e personagens mais profundos. Deve ser por isso que o padrão americano de vida é muito valorizado nesses filmes. É o sonho de muita gente viver essa realidade tão distante como o Vinícius falou. Agora, a gente quer saber se os jovens já conheceram pessoas parecidas com as que os filmes mostram. A Giovanna Betim, 17 anos, disse que não conhece ninguém desse jeito. Mas a Giovanna Laranjeira, também de 17, disse que conhece meninos que seriam considerados patricinhos, mas também são atletas e jogam futebol com as meninas. Então não é tudo separadinho igual aos filmes. Vanessa, como é que esses grupos específicos que os filmes mostram se encaixam na realidade? Ou melhor, você acha que eles se encaixam? Eu acredito que são, sim, modelos comuns ali na adolescência, porque é isso, né? Sempre retratado assim, esse adolescente que quer se inserir ao seu grupo social e essas dificuldades. Então, tem os que são mais retraídos, tem aqueles que são mais truculentos, que querem ser inserido neste grupo social de qualquer maneira. Então são esses bad boys aí que vocês colocam como essa questão.
Então, mas é uma maneira, né, do adolescente se portar, né? Então ele dá uma de que é bom, de que conquista, de que faz. E tem os outros que vão através da sedução, da beleza, do expor este corpo, expor questões também através da aparência, da roupa que veste, né? Que vocês colocam isso como patricinha. Mas isso está tudo nesse desenvolvimento aí psicossocial de adaptação a essas novas estruturas. Então, os filmes, eles pegam essas estruturas psíquicas e transformam nesses personagens, porque sempre vai haver alguma identificação com o público que eles estão querendo atingir. Ah, então, se identificar um desses modelos é uma coisa natural que faz parte do desenvolvimento das pessoas. Nunca tinha pensado nessa relação. E agora, para encerrar, vem a pergunta que não quer calar. Você, adolescente, gostaria de se ver representado como nesses filmes? Bom, a Sara Lacerda, de 18 anos, acha que os filmes deveriam mostrar algo mais realista e que imponha menos pressões. Até porque, como a gente já falou, os padrões de beleza podem afetar bastante. E Vanessa, fazemos uma pergunta semelhante para você. Em que pontos esses filmes podem melhorar? Eu acredito que no que pode melhorar, o adolescente ser exposto a uma diversidade maior, a ter mais produções que mostrem diferentes referências culturais. E o que nós vemos, assim, pelo menos no teatro, que é uma área que eu atuo, você vê pouca produção para adolescente. Você tem muita produção de espetáculo infantil e você tem muita produção de espetáculo adulto. O teatro jovem, né, o teatro para essa faixa de idade, ele é pouco produzido. E eu acredito que é uma falha cultural, que ele não tem ali, que seria até uma referência de uma diversidade melhor e uma qualidade diferente para o adolescente, ele não tem produções. E o que você vai ter aí é uma produção de séries, referências de TV, ou mesmo o adolescente assistindo produções que não são adequadas para a sua faixa de idade. Acho que é uma luta mesmo, uma causa importante pensarmos em diversificar essas referências culturais e sociais, principalmente numa fase tão importante que é a adolescência, que é essa fase de construção da identidade. Muito legal, Vanessa. Obrigado pela sua participação e muito obrigado aos adolescentes que aceitaram conversar com a gente. Fica aqui minha gratidão por essa entrevista. Eu acredito que é um assunto que tenha que ser muito abordado, porque eu acredito que na educação de jovens, eu acredito que a gente precisa pensar mais nessa fase do desenvolvimento e que às vezes é muito assim, passa-se pela adolescência. E é uma fase tão crucial para o desenvolvimento da identidade da pessoa. Abraço a todos e até breve. A gente vai ficando por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre filmes adolescentes ou qualquer outro tipo, é só acessar o site da Jornalismo Júnior, www.jornalismojunior.com.br. E não se esqueça de seguir a Jornalismo Júnior nas redes sociais. Nós, Isabel Vernier, Rian Damasceno e Júnior Vieira fizemos a apuração e o roteiro deste podcast, com assistência dos diretores do Cinéfilos, Ana Guerra e Pedro Ferreira. A edição foi feita pela Gabriela Lima. A direção é do Bruno Migliosi, do Gustavo Zanfer e da Natane Cavalcante. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa e até a próxima.